Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade amiga que está conosco nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco agora, nos alimentando de luz, de paz, de esperança nesse momento. Chegado de final de ano, estamos aqui celebrando essas festas de encerramento deste ciclo do ano de 2020. E estamos aqui a convite dos nossos amigos da Confraternização Espírita Baiana. Estamos aqui atendendo de bom grado, de alegria, com bastante alegria no coração a esses queridos amigos, para falar sobre um tema de relevância para os nossos dias e para esse momento de virada, encerramento de ciclo, início de um ciclo novo. Estamos falando da busca pela paz. Em busca de paz é o tema da nossa conversa de hoje aqui neste nosso encontro. Por esse motivo, nós sempre lembramos que quando estamos falando de paz, estamos falando de coração, vamos lembrar daquela bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Olha só que legal. Esses que são chamados filhos de Deus são justamente aqueles que disseminam a paz sobre a terra, não é? Disseminam a paz no mundo, disseminam a tranquilidade e a harmonia. Talvez aí por trás dessa bem-aventurança exista toda a compreensão sobre o tema da paz. Quando a gente fala dessa palavra, o que ela significa, não é? Afinal de contas, são tantas as possibilidades de expressão de paz. Nós podemos pensar que a paz seja um simples armistício, né? O armistício ele é diferente um pouco da paz, porque o armistício, embora seja uma suspensão das atividades beligerantes, embora ele seja realmente um encerramento temporário da guerra, ele é apenas temporário. Ele não quer dizer que as causas foram cessadas, não quer dizer que ali se encerraram os motivos para que aquelas ações de conflito estivessem ali sendo elaboradas, engendradas. Então, o armistício é apenas uma interrupção. Nesse período, agora, especificamente de final de ano, em homenagem a esta data, em alguns lugares, é celebrado o ato através de um armistício. Se houver guerra, essa guerra interrompe-se por alguns dias em função desse momento que nós estamos passando aqui agora, que é um período de celebração do nascimento do mensageiro da paz no mundo. E para aqueles que assim professam essa fé, é uma data super importante e não dá para se praticar uma guerra sob a égide do nascimento do Cristo. Mas nós não estamos falando de armistício, estamos falando de paz. E estamos falando da busca de paz. Não é uma paz passageira, não é uma paz temporária, porque essa paz temporária é um armistício. No momento em que nós saímos na vida, vamos enfrentar as coisas da vida, as coisas do mundo, e nós nos deparamos com as dificuldades que o mundo nos apresenta, certamente que nós temos aí possibilidade de conflitos variados, e esses conflitos variados vão necessitar de algum instrumento para que nós possamos nos sentir um pouco mais confortáveis diante deles. Então, se nós não estivermos com os instrumentos na mão, se nós não estivermos aptos a usar esses instrumentos, provavelmente o mundo será um pouco mais difícil e hostil do que ele poderia ser se nós estivéssemos de fato trabalhando em cima de uma outra perspectiva. Então é importante que nós construamos dentro desse nosso exercício da vida, que nós construamos o hábito de buscar ferramentas duradouras, sustentáveis, ferramentas seguras, que poderão dar para o nosso espírito aquilo que é a sustentação de uma paz, de uma tranquilidade, de uma harmonia. Normalmente nós estamos em guerra quando temos algum conflito. Nós estamos em guerra quando alguém contraria algum interesse nosso, quando alguém ataca as nossas propriedades, quando a gente se sente de alguma forma ultrajado, quando a gente se sente de alguma forma invadido. Então nós nos defendemos e às vezes de uma maneira um tanto quanto assim armados, nós fazemos o uso da violência verbal, uma violência moral às vezes, né? Essa que é subreptícia, essa que se utiliza de tantos artifícios aí da legalidade para se expressar. Nós podemos usar a violência material até de repente, mas todas essas expressões, elas no fundo são defesas. Os que atacam, em verdade, eles atacam com o objetivo de defender.
Alguns resolvem ultrapassar um pouco quando eles têm a sanha, quando eles têm a cobiça, é um tanto quanto mais avançada, mais inflada, ele vai para cima da sua vítima de uma forma mais intensa, mesmo de maneira desproporcional à causa que motivou o início daquela ação e até mesmo às vezes de maneira imotivada, o que isso realmente reflete muitas vezes no próprio caráter do homem. Mas o que eu quero dizer é que qualquer que seja o movimento de avanço em relação ao outro, sempre por trás existe uma defesa, sempre por trás existe uma fragilidade que está sendo ali explorada pelo outro ou pela circunstância que leva aquele indivíduo que se coloca no ato beligerante a ser ele o que está se defendendo. Ele está criando uma couraça. Então, às vezes, o grande conquistador, ele tem o medo de ser subjugado, ele tem o medo de perder, ele tem o medo de ser julgado inferior, ele tem o medo de ser colocado na condição do menor. Ele tem sempre o medo que está por trás daquele processo. Então, este medo leva-o a uma atitude agressiva. A gente observa isso no mundo de um modo geral. Nós observamos que as pessoas somos aqueles que estamos o tempo inteiro em estado de alerta. Nosso mecanismo fisiológico nos coloca assim. Nós temos mecanismos que armazenam determinadas impressões na nossa cabeça, determinadas impressões no nosso cérebro, em estruturas de memória chamadas amígdalas, que são amígdalas corticais que estão lá no nosso sistema límbico, estão formando os starts dos nossos processos emocionais. Essas memórias, essas estruturas de memória, elas têm a possibilidade de começar determinados mecanismos fisiológicos em função de ameaças possíveis que poderiam estar sendo colocadas no cérebro. Então, se de repente lá nessa estrutura, lá nessa memória, fica gravado que um determinado tipo de ameaça do mundo, ela tem a possibilidade de afetar a minha integridade física, a minha integridade moral, qualquer uma das minhas defesas que poderão me colocar em estado de vulnerabilidade, imediatamente ela dispara no nosso mecanismo fisiológico uma série de reações endócrinas que vão fazer com que o corpo reaja àquela imagem que foi colocada naquele lugar. Então observe que muitas vezes aquela imagem ela é uma imagem de uma subjetividade, ela é derivada de um medo subjetivo e não do medo real. Né? O maior exemplo disso é o medo de barata, totalmente inexplicado do ponto de vista da gradação que ele atinge. Pessoas que têm pavor de barata, pessoas que tremem absolutamente somente de falar o nome desse ser. Então, se você for olhar do ponto de vista da ameaça, qual que é uma ameaça que uma barata pode trazer? A ameaça pode ser, porque é um animal sujo, né? É um animal que pode trazer contaminações. Uma formiga também, ninguém tem medo tanto assim de formiga quanto tem de barata. Não tem medo de outros seres como se tem de barata. O que eu quero dizer é que no imaginário existe muitas vezes histórias. A barata vai te comer, a barata vai roer sua boca, coisas que são contadas na infância e que aquela criança que não sabe elaborar a distinção, não sabe fazer a distinção entre o real e a fantasia, ele armazena nessa memória uma imagem de um animal que vai promover uma coisa ruim, vai comer a pessoa, vai engolir a pessoa, observe a desproporcionalidade do tamanho. Mas isso para o subjetivo não faz o menor sentido. Ele apenas armazena riscos potenciais e dispara, em função da gradação do risco, dispara os mecanismos de desestabilização, porque nós precisamos sair desse estado da homeostase para reagir, porque em condições normais nossos batimentos cardíacos são estabilizados, nossa pressão arterial estabilizada, determinadas substâncias que estão circulando no sangue, elas estão em níveis estabilizados, mas para uma reação abrupta de explosão, para aquela reação de você partir para cima, reação de ataque, ou a de fuga até mesmo, para ter energia muscular, é preciso que haja uma preparação, aumento nos níveis de determinadas substâncias, o cortisol, açúcares e essas coisas que vão fazer com que a gente realmente entre num estado de desequilíbrio temporário para dar força e vigor em determinadas áreas do corpo que serão importantes
para aquela reação de luta ou de fuga. Então isso acontece do ponto de vista subjetivo quando nós estamos armazenando em nossa cabeça essas imagens dos riscos da vida. Isso não precisa ser somente bicho, não precisa ser somente ameaças como um assaltante, um terrorista, um avião soltando uma bomba sobre a nossa cidade. Não somente isso. Nós construímos na subjetividade, nós construímos como elaboração do nosso eu que interage, que compreende ou que tenta compreender a realidade, construímos essas imagens do que é medo para mim, que pode não ser para o outro. Cada um tem o seu medo, cada um tem a sua forma de armazenar essas imagens. É tudo, o objetivo é a defesa. Então, quando o indivíduo está determinado a proteger-se, quer seja porque ele tem uma imagem de medo que ele precisa atacar, defender-se, portanto, de uma ameaça potencial, ou em outro caso, quando ele tem uma personalidade ainda frágil e ele, por conta das suas construções ainda incipientes do ser, ele denota personalidades que são artificiais ainda, sustentadas com muita energia. A questão de você criar um personagem que não radica na essência do ser é que esses personagens eles consomem uma energia enorme, porque eles precisam ser mantidos dioturnamente. O sujeito tem que estar em estado de hipervigilância para não dar nenhum tipo de possibilidade dessa personalidade ser traída por si mesma. Então isso tudo leva o indivíduo a criar ardis de sustentação de uma persona, e isso leva, às vezes, à violência. O indivíduo torna-se arrogante, ele torna-se fechado, torna-se ríspido, porque ele não permite que ninguém tenha acesso a um fulcro inexpugnável, a um centro inexpugnável que está fervendo de incoerências, e ele não quer que a pessoa tenha acesso a isso, e portanto ele se blinda. É como qualquer animal faria quando você invade o território deles, né? Os animais, os mamíferos, os selvagens, etc., eles marcam o território, eles urinam em determinadas regiões do território para marcam com as garras, etc. Nós também, nós temos essa herança atávica dos nossos idos passados, e a gente marca território também. Como é que a gente marca território? Botando placa nas portas, botando títulos, ostentando através de determinados sinais exteriores. Tudo isso são marcações de território adaptadas a uma realidade, a uma sofisticação da civilização moderna. Então, esses instrumentos é que levam à violência, porque o indivíduo que está ferido, o indivíduo que está ameaçado, o indivíduo que está devidamente ali machucado, ele tende a agir de uma forma violenta para, em primeiro lugar, defender-se, em segundo lugar, vingar-se daqueles que o ofenderam ou que conseguiram, de alguma forma, invadir as suas fortalezas pseudo inexpugnáveis, falsamente defendidas pelo ego. Então, primeira coisa que a gente tem que observar é que por trás de todo ato beligerante, todo ato violento, existe uma pessoa em desequilíbrio. Esse é o ponto que nós precisamos realmente considerar. A pessoa que muitas vezes é muito forte, que você diz assim, nossa, é um líder, é um forte, às vezes é um fraco, defendendo-se ardorosamente, defendendo-se de uma forma muito vigorosa, para poder justamente não demonstrar que é fraco e com isso ser facilmente explorado por aqueles que eventualmente conheçam suas vulnerabilidades. Esse mecanismo é um mecanismo de defesa que funciona para homens, computadores, empresas e para países também. Então a gente precisa pensar que por trás disso existe sempre a tentativa de fechar aquela janela por onde pode passar um ladrão. Então, primeiro ponto, se nós queremos a paz não pode ser obtida através de um ato exterior sem que haja acomodação no fulcro do ser, no cerne do ser, de uma atitude de completação de si mesmo, ou de si para consigo, do indivíduo para com ele mesmo. Então, se o indivíduo não tem essa harmonia, ele provavelmente pode até estar em estado de armistício, mas ele não estará em estado de paz. Ele estará num estado sempre de conflito, porque quando chegar uma ameaça, ele pode não reagir, ele pode sublimar, ele pode recalcar essa vontade de reagir. Por quê? Porque ela não coincide, não corrobora com a imagem que ele gostaria de deixar no mundo. E por isso ele
ele fecha-se, ele se estiola ali, muitas vezes se isola, fica num canto, fecha, fica muxoxo, né? Dá lá o piti, fica quieto lá no canto, né? E isso é o que acontece ordinariamente, assim, com algumas pessoas que ainda estão nesse processo. Ela prefere se ausentar do convívio, ela prefere ficar ali, né, muzumbudo, quieto, cabisbaixo, silencioso, do que voltar para o cenário, o cenário das interações e das colisões, que são tão importantes para a formação do ego, para a definição do ser. Então, esse ponto é um ponto importante porque falar de paz, fazer mãozinha de paz, fazer a pombinha da paz, sem que haja dentro de nós uma verdadeira essência de transformação do ser, é uma pseudo-paz. Embora o mundo, de um modo geral, não esteja muito preocupado com o que passa na cabeça das pessoas. O mundo está preocupado com os efeitos imediatos das suas ações. Então, se ninguém está cometendo crime, se ninguém está agredindo o outro, se ninguém está pulando o muro do outro, se ninguém está se exacerbando na palavra, se as pessoas são polidas e educadas no sentido do seu convívio social, para efeito social está tudo certo. Mas ainda não estamos resolvendo a questão interior, porque a paz começa em mim. A paz começa dentro do meu coração, né? Então, como nós poderemos viver numa sociedade de pessoas que serão coibidas de expressar suas sensações, seus sentimentos, suas emoções, e nós vamos ter uma sociedade de pessoas doentes. Vamos ter uma sociedade pacificada do ponto de vista da tranquilidade, mas vamos ter uma sociedade de pessoas doentes. Os títeres, os grandes ditadores, aqueles que são os impositores de uma cultura forçada, muitas vezes, em regimes de exceção, eles conseguem ter essa paz através da violência. Eles apresentam a violência como forma de contenção das pulsões do homem em relação ao mundo. Esse ponto é o que nós estamos aqui decidindo como forma de vida, porque muitas vezes, pelo fato de não fazermos a busca interior, nós precisamos de uma intervenção externa que contenha o homem nas suas expressões vulgares, naquilo que seja os seus movimentos incontidos, né? Então, é preciso que haja, muitas vezes, uma força exterior para conter esse homem dentro desse estado de descontrole eventual que ele possa ter, né? Então, é o caminho que nós optamos. Nós optamos por este caminho, por um caminho onde nós terceirizamos a contenção. Porque, para efeito social, o que importa é a externalidade. Não importa o que está acontecendo dentro da pessoa. O que importa é o resultado prático. Mas podemos ter um outro caminho. Esse caminho é um caminho de interiorização. Esse é o caminho da busca de uma realidade interior que nos seja extremamente possível, aonde nós tenhamos a possibilidade de, pouco a pouco, conhecendo as nossas vulnerabilidades, fazermos as perguntas corretas do para que isso está aqui, por que eu sinto isso, por que eu estou nessa condição, por que me sinto desta forma, por que me acho desse jeito, e isso tudo vai... Esse colóquio amoroso com o ser consigo próprio vai levando a uma compreensão e a criação de um estado de fortalecimento das estruturas da psique, que vai dando a ele a condição dele se transformar em alguém mais resiliente a essas intempéries do mundo. Então, sem essa busca interior, sem essa viagem interior, sem essa forma de caminhar em direção ao fulcro do ser, nós não temos essa possibilidade, nós não encontramos essa possibilidade de atingir o ponto da paz. Então, quando Jesus traz na bem-aventurança, lá, né, em Mateus capítulo 5, 9, nós vamos ver a expressão de pacificadores que serão chamados de filhos de Deus. Toda vez que vejo essa bem-aventurança, é uma bem-aventurança muito interessante, e toda vez que eu vejo ela, eu me lembro de uma coisa que a gente precisa considerar quando nós estamos falando de Deus, né? Na verdade é o seguinte, quando nós estamos falando de Deus, a gente está falando do cerne do ser, né? Então, Deus como cerne do ser. O que seria um filho de um pai? O filho de um pai, ele tem as características do pai. Ele tem a orelha parecida com o pai, ele tem o olho parecido com o pai, ele tem o nariz parecido com o pai, ele tem a forma do pai. Então você diz que, quando você vê uma criança, você diz, esse é filho desse, né? Então o que seria reconhecido através da pacificação? O indivíduo
que fosse reconhecido como filho de Deus? Aquele que trabalha em harmonia. Aquele que trabalha em harmonia é aquele que expressa na vida aquilo que traz já no seu fulcro, já na sua essência, já no seu cerne. O indivíduo que tem essa questão, ele consegue fazer com que o mundo perceba uma essência verdadeira dele, e essa essência verdadeira é harmônica por natureza, porque é o eu divino que está se expressando. A busca verdadeira da paz, ela vai ser chamada de busca pela paz, mas é a busca pela realização do indivíduo que denota a nossa própria trajetória evolutiva. À medida em que nós vamos gradando no processo evolutivo, nós vamos desenvolvendo faculdades que vão permitindo a exploração cada vez mais aprofundada do ser e, consequentemente, a resolução das questões mal resolvidas, as completações do que está incompleto, né? as ressignificações do que foi mal significado. E a partir daí, o indivíduo vai começando a perceber a liberdade de ser, a liberdade de dar-se de uma forma um tanto quanto mais plena de si mesmo, sem medo, não é? Porque o indivíduo que vai ser pacificador, ele não tem medo, ele não é uma pessoa vulnerável. Ao contrário, ele está disposto a dar-se, e se possível for, a sua existência física, para que aquele objetivo seja alcançado. Como é que alguém pacifica o mundo? Alguém pacifica o mundo com bandeiras? Não. Alguém pacifica o mundo com armas? Não. Alguém pacifica o mundo com slogans positivos? Não também. A única forma de alguém pacificar o mundo é pacificar-se no mundo, é pacificar a forma de estar no mundo, ver o mundo, de vibrar no mundo. Um pacificador é, antes de tudo, um elemento de harmonia. É um núcleo irradiador de uma energia harmônica que permite que os indivíduos ao seu entorno sejam contaminados por essa energia. O indivíduo pacificador, ele está dentro de uma condição existencial que dispensa palavras, até às vezes gestos mais expressos ou mais manifestos dessa situação. Ele faz isso com muito mais propriedade, ele faz isso com muito mais circunstâncias. Então, o indivíduo que faz isso, ele está nessa condição de ser um irradiador. Ele não está preocupado com as manifestações, ele não está preocupado com a forma como as pessoas vão pensar sobre ele. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado apenas e tão somente com uma coisa, uma única coisa. Ele está preocupado em ser a essência da sua própria paz. Deixar irradiar a sua luz. É o que Jesus chamava de luz do mundo, sal da terra, né? Então, o sujeito que é sal da terra, ele modifica o sabor da sua circunstância. O indivíduo que é paz no mundo, o que é luz do mundo, o indivíduo ilumina aquilo que não está claro. Ele ilumina aquilo que está obscuro, aquilo que não foi devidamente clarificado. Então, por isso é que é importantíssimo que nós saibamos que a conquista da paz não virá por leis, nem por exércitos, não virá por uma justiça, nem por cadeias, nem por uma forma mais sofisticada de punir os criminosos, etc. A conquista da paz virá pelo estímulo que os homens terão para fazerem essa viagem para dentro de si mesmos e, a partir daí, construírem as suas possibilidades de expressão de paz. O indivíduo que vai fazer isso, ele tem que estar primeiro disposto a fazer essa viagem. Ele tem que estar devidamente imbuído da possibilidade de construir um instrumento interno de resiliência que lhe permita caminhar em direção à sua iluminação e, consequentemente, ao seu estado pacificador. O indivíduo tem que ter valores que lhe permitam sustentar a essência do ser nessa trajetória em direção ao caminho da paz, em direção ao objeto da paz, ao campo da paz. Então, para que ele possa fazer isso, ele precisa desenvolver uma habilidade, uma capacidade de estudo, uma capacidade de autoconhecimento, uma capacidade de autopercepção, uma capacidade de valoração sistemática das suas percepções. Ou seja, o que eu percebo tem que estar calcado em um determinado valor. Se eu acho que o que eu percebo é um nada, isso é um valor. Se eu acho que o que eu percebo está ligado ao tudo, isso é um outro valor completamente diferente, embora a sensação seja a mesma.
né, eu posso de repente perceber uma energia em mim e achar que é apenas uma confluência neuronal. Mas posso sentir uma energia em mim e achar que é o Deus fluindo através das minhas próprias carnes. Isso é bem diferente, né? É a mesma sensação, mas com subjetivações, com percepções, compreensão individualizada, bem diferente. Então eu preciso realmente ter esses dois entendimentos, eu preciso construir esses valores e saber que existem essas discrepâncias. Eu não estou falando aqui da gente criar um mundo de Poliana, sabe? Um mundo fantasioso, tal, vamos criar um mundo de paz, onde os homens se abracem. Esse é um objetivo, mas esse objetivo ele provavelmente vai demorar um pouco, porque as construções da Terra ainda se dão pelos opostos. As construções dos valores na existência terrena ainda se dá pela confluência do dia com a noite, do bem com o mal. É essa confluência que dá a ideia do sujeito ter um efeito de captação de uma razão. Quando ele faz uma análise dos dois elementos e ele analisa as variáveis de um contra as variáveis do outro, e nesses dois conjuntos ele elabora uma forma de projetar a sua razão ou a sua cognição baseada na sua análise, baseada no conjunto de dados que ele usou para processar aquilo ali. Então, na Terra, o processo mental, a construção cerebral é assim. Então, nós ainda vamos ter que conviver aqui ainda muito com esses tipos de discrepâncias e diferenças. Mas isso não quer dizer que o sujeito que tem a capacidade de perceber que ele em si ele é um elemento de pacificação, na medida em que ele reforce as bases de valoração, eleve o nível dos valores que ele está sustentando o seu processo cognitivo, claro, ele poderá em vida fazer esse trabalho de forma muito grandiosa. Um dos exemplos mais importantes que nós temos na história da humanidade é a história de um rapaz, um jovem que ele morava numa casa, que é uma família tradicional de funcionários públicos, tinham cargos vitalícios, cargos que passam de pai para filho, né? Aquelas coisas que ainda existem no mundo, mas que existia nesse caso. Eram cargos de favor, às vezes você ter que ir ali bajular alguém para você continuar, né? Coisas que também são comuns hoje. Nós estamos falando aí no final do século XIX. Então, esse jovem, ele era muito tímido, ele não interagia com seus colegas na escola, ele tinha muitas dificuldades com a relação humana, o seu pai era muito ríspido, né? Aquela pessoa muito ríspida, uma educação muito ríspida, leis muito severas eram usadas na sua educação. Ele tinha alguns irmãos e tinha alguns desejos. Os desejos eram desejos de pessoas normais. Ele tinha uma paixão pela sua namorada, que virou sua esposa aos 12 anos. Eles se casaram muito jovens, né? E passavam o dia em casa, trancados, né? Dando vazão às suas energias de libido e essas coisas, ou até a inocência mesmo das crianças com 12 anos de idade, né? Ele tinha medo, e a casa era fechada, porque tinha medo de cobras, de escorpiões na região onde eles moravam. Isso era muito comum, esses animais. E ele tinha medo disso. E ele terminou aos trancos e barrancos. Ele foi, né, se formou em advogado. A sua primeira audiência, ele tinha que falar alguma coisa para defender seu cliente. Ele ficou calado porque ele era muito tímido, ele não conseguia falar. Então foi um fiasco total, mas mesmo assim ele foi vencendo suas limitações. Na sua formação ele teve dificuldades, ele precisou uma vez de um dinheiro, aí se apoderou de um bracelete de um irmão, quer dizer, pegou algo que não era seu. Ele fumou, que era proibido para aquela época, para aquele povo, para aquela cultura. Ele comeu carne, que também não era algo permitido. Então ele fez algumas coisas que não dava para fazer. Mas ele carregava um estigma em seu corpo, que era a cor da pele. Ele, como um indiano, ele tinha a pele escura, né? E era, né, ali quem tem uma pele mais do que simplesmente não totalmente branca é considerado um pardo negro ou negro e digno de segregação. Ele estava já numa condição confortável por conta da família e por conta da sua própria profissão. Ele já tinha um emprego, né, razoável, e ele usufruía disso vestindo uma roupa
à la inglesa, né, com aquele paletó elegante, estava com suas malas muito sofisticadas também, na primeira classe de um trem. Quando chegou um cobrador junto de uma pessoa que também estava na primeira classe, que se sentiu humilhado. Olha aí o que nós estamos falando. Essa pessoa se sentiu humilhado porque tinha um negro na primeira classe. Qual que é o problema ali? A gente pode analisar aí sobre o que a gente falou, né? Essa pessoa que eventualmente age de forma violenta, pedindo a alguém que interaja para expulsar aquele que é o motivo do seu desconforto, ele está, na verdade, se defendendo, porque ele é um fraco, ele é uma pessoa que se sentiu aquele valor que para ele era tão importante estar na primeira classe, não era pelo conforto, mas era muitas vezes para mostrar que ele tinha poder, que ele tinha dinheiro, essas coisas todas. Se alguém que é um suposto membro da ralé está ali, é porque aquele valor não serve para nada, aquilo ali qualquer um vai fazer. Então ele não é qualquer um, ele é uma pessoa especial, então ele precisa agir para fazer isso. Chamou o cobrador e disse: expulse esse homem aqui do trem. E aí o cobrador chegou e botou esse homem para fora do trem, ainda não satisfeitos, ainda ficaram com as malas dele, deixaram ele praticamente nu à noite, numa temperatura muito fria, ali numa estação de trem. Ele já tinha passado por um episódio um pouco antes, que ele foi fazer uma intervenção numa instituição pública em nome do seu irmão e foi colocado para fora a pontapés. Então ele fez uma jura de que ele não viveria nunca mais às custas daquele sistema, né? Então algumas coisas marcaram a vida dessa pessoa que, teoricamente, poderia sair da estação revoltado, ele era advogado, entrar com ação, ou simplesmente virar um terrorista, ou fazer ali um movimento subversivo qualquer, que pudesse, de certa forma, enfraquecer o sistema político. E ele tinha opções. Mas a opção que ele teve foi uma opção diferente, porque ele já era alguém que tinha valores, ele já havia plantado e questionado valores na sua vida, ele tinha uma educação, ele tinha uma firmeza de caráter, tinha um espírito grandioso, ele optou por fazer tudo isso, só que usando um instrumento que não tinha sido até então utilizado pela humanidade. Ele fez usando a não violência. Ou seja, ele fez uma reivindicação de algo extremamente grande, que era não somente o direito deles poderem andar aonde quisesse dos trens, mas, sobretudo, também ele tinha o objetivo ali de libertar todo aquele povo, todo o seu povo, daquele jugo, daquela suposta escravidão, daquela suposta daquela condição abjeta que eles estavam sendo colocados ali, e isso ele fez através da não violência. Então, estamos falando aí de Gandhi, né, que ele foi um homem que poderia ser completamente desconhecido, né, numa Índia de bilhões, mais de bilhão de pessoas, um ser humano ali passaria de ser apercebido, ninguém ia saber quem era Gandhi, se não fosse o seu ato não beligerante, o seu ato pacificador, e ele então, através do seu ato pacificador, mostrou que a paz é mais forte do que a guerra. Então esse é um paradigma que nós precisamos compreender, né? Que a paz é mais forte do que a guerra. Então, nas bem-aventuranças, os mansos herdarão a terra. Então, esses mansos, que são justamente os que não se expressam de forma violenta, eles irão vencer todas essas atitudes beligerantes, porque os fracos, eles não ficarão mais aqui. Os fracos, quando eu digo, são os feridos. Esses feridos da alma, esses que são os valentões, esses que são os arrogantes, esses que são os que usam da violência diuturna para se expressar, são pessoas que ainda não despertaram para a sua grandeza interior e que, portanto, ainda têm propensões à prática do mal por conta disso. Pode observar nos estudos que são feitos, os psicopatas normalmente são pessoas feridas. São crianças abusadas, feridas, machucadas na sua construção inicial, aliado aí a uma tendência e provavelmente algum tipo de distúrbio mental que faz com que ele dê vazão a um ato criminoso ou uma sequência deles em nome dessa suposta razão, né? A razão é: eles me feriram, eles me machucaram, fizeram isso comigo, então eu farei também.
Então, esse tipo de coisa, mais essas questões da própria vilania que se espalha, de certa forma, na cultura, como sendo o ode ao esperto que sempre se dá bem, né? Essa coisa do vulgar, que é algo que se espalha tão rapidamente. O princípio hedônico de que o prazer é importante porque a vida é curta e você tem que jogar para cima. Esses valores que estão tão em voga hoje na sociedade, que são tão valorizados hoje pela imprensa, pela cultura, pelos grandes artistas, pelos filósofos, que eles falam assim como se eles fossem os donos, o monopólio das virtudes. Isso é uma coisa horrorosa que está espalhando pela Terra realmente uma visão falsa. Uma visão falsa. Porque se fosse baseado, né, como eles gostam muito de dizer, de ciência, essas coisas, se fosse baseado nisso, nós teríamos então agora realmente que repensar todo esse modelo. Nós teríamos que pensar a história de Gandhi, teríamos que repensar tudo. Mas esse não é um pressuposto que está validado. Esses pressupostos são falsos, que a vida é uma coisa só, que você morre quando morre não tem mais nada, então não se preocupe com a morte, porque a morte é o aniquilamento da consciência, então você não tem mais nada. Isso não existe, isso é uma coisa que já está provado, não sai cientificamente provado pela NASA, porque simplesmente os cientistas não querem fazer esse tipo de estudo e também o campo de estudo necessitaria de uma ciência nova, com práticas novas, com métricas novas, com instrumentos de medição novos, porque o extra material, o parafísico, ele não está à disposição da ciência material, que lida basicamente com o tangível, assim para ser estudado com os mesmos objetos e com os mesmos olhares e sobre a mesma lógica de ciência. Não é? Então, você pega, por exemplo, um espírito, e faz uma análise de um fenômeno mediúnico, por exemplo. O fenômeno mediúnico em um médium é diferente de outro médium, é o mesmo fenômeno, um fenômeno às vezes de mesma natureza, mas com características completamente diferentes. Muda-se o espírito, muda-se totalmente a característica do fenômeno. Então, é preciso que haver uma ciência nova para estudar isso. Agora, não se pode, por conta da nossa incapacidade de desenvolver essa ciência, nosso desejo, ou falta de desejo de fazê-lo, de que nós assumamos que isso não existe. Existe, sim, existe a continuidade da vida, provas inequívocas a respeito disso. Então, não dá para se pensar em valores temporários, valores pequenos, valores tão vazios, como sendo sustentação do nosso processo de desenvolvimento de valores existenciais. Então, essa vacuidade, esse niilismo, esse estudo do nada, essa vocação para a valorização do nada, isso leva-nos a uma sociedade corrompida, uma sociedade destituída de valores maiores e de um homem cada vez mais criando personagens que fazem sentido para os likes das redes sociais e para os parâmetros da vida do que pessoas verdadeiramente instruídas em si mesmos, capazes de construir dentro de si uma estrutura de sustentação, de suporte para suas próprias construções mentais. Então esse desenho é um desenho que nós precisamos pensar a respeito disso. O que nós fazemos do ponto de vista do movimento espírita? Isso é importante a gente fazer essa digressão. A construção do pensamento espírita, ele não é simplesmente uma construção de um instrumento de pacificação exterior. Não, é um instrumento de pacificação interior a partir da compreensão do indivíduo como um ser espiritual. Então, na medida em que você se percebe como indivíduo espiritual, agindo através de uma carne com todas as limitações, porque o psiquismo humano ele tem limitações, ele oferece resistência a uma livre expressão do espírito. Então, essa construção, essa capa que estamos usando aqui para a existência, né, ela está um tanto quanto obliterando a essência, que por sua vez está também melhorando ou aprimorando a essência, no sentido da sua livre manifestação. É um trabalho de múltiplas mãos. É como o professor Hernani Guimarães Andrade chamava o perispírito de modelador organizador biológico. E o corpo, para o espírito, é um modelador organizador psicológico, porque ele, de certa forma, impõe ao espírito certos padrões de formação, e é preciso estar atento ao corpo, à mente, ao psiquismo, à expressão do corpo, para que o espírito aprenda com aquilo ali e essas expressões, essa vida, essa experimentação, melhor dizendo, da vida, faz com que o indivíduo cresça, aprenda
e se desenvolva, né? Então, nós não podemos pensar na paz como um movimento mais um movimento de legislação humana, impedindo as pessoas de atuar na violência. Vamos continuar fazendo isso e precisando dessas leis, vamos precisar dos instrumentos de contenção. Mas o Espiritismo ele vai trazer essa compreensão e dizer que o ser humano que se percebe como espírito, ele tem que fazer uma jornada interior, é mandatório que se faça isso para poder aprimorar, ou melhor, casar melhor essa relação entre a mente e o corpo, entre o espírito e a expressão do personagem que está ali vivo. O indivíduo que está vivendo, ele está experimentando as delícias do seu espírito, mas os dissabores da sua ignorância, e ele precisa ter consciência disso para aprimorar o conhecimento desse conjunto para que ele possa fluir melhor. E aí, nesse crescimento, dar condição de que essa essência interior se expresse na forma de um ser pacificador. Então, esse é o nosso objetivo. Desenvolver pessoas melhores. Construir possibilidades para que as pessoas possam se educar em valores mais elevados. Levar uma proposta de fortalecimento das almas para que os homens não precisem das leis e dos instrumentos para lhes coagir. Eles façam isso de modo próprio, sem nenhum tipo de frustração, sem nenhum tipo de... É apenas uma escolha entre jogar uma pedra na vidraça e não jogar uma pedra na vidraça. Existe uma diferença grande entre eu não jogo porque não me sinto motivado para jogar e eu não jogo porque é proibido jogar. Eu não jogo porque é proibido, não tira de mim o desejo de jogar. Mas eu não jogo porque eu não me sinto compelido a jogar. Isso mostra uma transformação minha, mesmo que seja permitido jogar. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que não haja mais nenhum olho para cima de mim, nenhuma observação, e eu seja um ente livre para atuar naquele momento, a minha decisão ela não muda em função das circunstâncias. Isso mostra crescimento de alma. Então, quem conhece o espírito desenvolve essa possibilidade. Nossa pedagogia deve ser voltada para isso. Formação de indivíduos que tenham essa percepção de que não adianta pensar que a violência é sinal de força, porque se for a violência é sinal de fraqueza. Violência é sinal de fraqueza, não é? Então, a fraqueza realmente ela está ali posta e nós precisamos fortalecer as pessoas para que as pessoas não sejam mais ou não necessitem mais da violência como forma de proteger as suas próprias vidas, a sua instituição existencial de vida. Portanto, Jesus ele vai apresentar no seu evangelho, lá em João, né, nós vamos ver João capítulo 14, versículo 27. Eu vos dou a minha paz eu vos dou, mas não como o mundo a dá. Isso é importante a gente entender, né? A paz do mundo, a gente vê que a paz do mundo ela é uma paz temporária, é um armistício, né? Que a gente muitas vezes se contenta com isso. Mas a paz duradoura, ela não depende da lei, não depende das circunstâncias, ela depende somente de mim. A paz interior é o que se chama. A paz interior é o sujeito que está bem consigo mesmo. E quem está bem consigo mesmo, ele consegue ser irradiante dessa energia para os outros que estão na periferia, estão em volta dele, estão percebendo esse movimento da sua alma e assim desenvolvendo capacidades maiores de interação, de socialização, de vida. O Evangelho ele é professor por isso, porque o Evangelho ele não traz normas de conduta, o Evangelho traz autoconhecimento, o Evangelho traz a possibilidade de sabermos como funciona a dinâmica do verdadeiro espírito atuando dentro do corpo. O Evangelho é para aqueles que querem se conhecer, é para aqueles que querem reformar a sua alma, não é para aqueles que querem ser contidos por um padrão moral. Existe essa camada também do Evangelho que muitos ficam aí. Mas quando a gente tem o Espiritismo que aprofunda essa camada com reencarnação, com a possibilidade do espírito que se renova a cada dia, com a possibilidade dos aprendizados múltiplos, a gente vê que é um processo que dá para aprender e dá para desenvolver. A pergunta é, quanto tempo eu preciso para me pacificar?
Quanto tempo eu preciso para tomar uma decisão de ir em busca das minhas próprias ferramentas e não ficar simplesmente dependendo das questões do mundo, das facas do mundo, das armas do mundo para me defender, dos instrumentos que a sociedade me dá para me defender. Porque enquanto eu fizer isso, eu serei o rico que oprime o pobre, eu serei o pobre que oprime outros pobres, eu serei aquele que finge ser o que não é, eu serei aquele chefe autoritário que gosta de humilhar os seus funcionários, seus subordinados, eu serei aquela autoridade que gosta de mostrar crachá para os outros, eu serei aquele policial que usa suas armas para poder impor a sua fraqueza aos outros. Então, eu serei essas anomalias sociais, eu serei todos eles, se eu não tiver a compreensão de que realmente, enquanto eu não me pacificar, enquanto eu não conseguir construir dentro de mim uma verdadeira compreensão das minhas vulnerabilidades, eu não consigo ter paz. Eu só consigo ter paz verdadeira quando o mundo deixa de ser uma ameaça para mim. Quando eu faço aquele movimento, que foi o movimento que Jesus nos convida para fazer, que é o movimento de vencermos o mundo. Aí a gente consegue realmente fazer a superação das nossas dificuldades. Então, busca de paz ou em busca de paz é um movimento dioturno de autoconhecimento, de auto-perdão, de compreensão de que nós somos alunos na escola evolutiva de Deus e que nós estamos aqui para aprender, que nós estamos aqui para construirmos cada dia um pedacinho, hoje, amanhã, depois, nós vamos fazendo esse esforço, vamos desenvolvendo as nossas faculdades, nossas capacidades, até o ponto em que a gente em que a gente se sinta já irradiando essa luz divina, essa luz maravilhosa que há em todos nós, no espírito humano. Portanto, meus amigos queridos, vamos receber essa mensagem do Evangelho, da paz, vamos receber a proposta de sermos agentes da paz, vamos receber essa bem-aventurança de que nós podemos ser reconhecidos como aquele que se parece com seu Pai no aspecto da harmonia e da paz, pacificando os nossos corações, pacificando as nossas vidas, pacificando o mundo, pacificando as coisas, porque aquele que bebe da fonte da paz vive mais, é mais alegre, é mais solto, não precisa se defender tanto, ele compreende o seu estágio evolutivo e aceita o seu estágio evolutivo e não se sente mal por isso. Ele apenas sabe que hoje é desse jeito, amanhã será melhor e que a diferença entre hoje e amanhã está diretamente ligada ao seu esforço pessoal para lidar com as suas más inclinações. E é por esse motivo que nós temos aí os bons espíritas reconhecidos justamente como aqueles que lidam diuturnamente para lidar com essas questões. E nós que estamos aqui podemos tomar decisões todos os dias, agora, nesse instante. Se eu tenho alguém que me magoou, se eu tenho uma família que me magoou, repense se isso vale a pena, o quanto realmente você foi magoado, o quanto você também magoou, o quanto é agente e ao mesmo tempo paciente, o quanto nós somos os provocadores das nossas próprias questões, das coisas que estão no mundo, aquele que não gosta de mim hoje, que eu acho que ele é tão ruim, o quanto eu provoquei para que ele fosse assim, e o quanto eu posso hoje mudar de dentro de mim para que eu conheça as minhas inferioridades, para que eu conheça as minhas fraquezas e não seja assim não haja tão na defensiva, que eu possa abrir-me mais, aceitar amar. Muitas pessoas não aceitam o amor, porque amaram uma vez e se feriram. Olha, gente, nunca deixem de amar. Porque se a gente se feriu, é porque aquele amor, ele era torto, ele não era um amor direito. Porque o amor, ele não espera retorno. O amor, ele é um sentimento de entrega. Portanto, nunca pensem que vocês foram feridos, vocês apenas venderam algo e não receberam. Houve ali um estelionato emocional. E isso acontece normal nos escambos. Mas quando o amor é verdadeiro, ele dá sem querer receber. Portanto, vamos treinar, dar amor sem expectativas. Vamos amar simplesmente porque amar é a única coisa que nos resta fazer quando nós percebemos que somos seres divinos caminhando sobre a terra. Portanto, que o amor e a paz estejam em vossos corações e que este ano novo seja um ano de conquistas e realizações para a interiorização desse sentimento pacificador. Quem sabe assim, dentro de pouco tempo, nós poderemos nos reconhecer uns nos outros, todos nós, como filhos de Deus. Fiquem em paz, que assim seja, meus irmãos.